Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós apreciaremos agora o requerimento de urgência apresentado para votação do IPREV. E, como eu disse, quando subi à tribuna para tratar do requerimento de inversão de pauta, veja só como a oposição contribui para o aperfeiçoamento dos projetos nessa casa, deputada Graça Paz. A emenda que inclui a Defensoria Pública no Conselho só foi publicada hoje no Diário da Assembleia. Está aqui, mas o requerimento de urgência está para votação desde a terça-feira da semana passada. Se a oposição não tivesse obstruído e levado essa discussão até hoje, certamente a Defensoria Pública teria ficado de fora. A emenda que incluiu os outros servidores, por força das audiências públicas que nós realizamos, só foi publicada no Diário de quinta-feira da semana passada. Mas se a urgência tivesse sido aprovada na terça-feira da semana passada, nenhum servidor estaria no IPREV de acordo com a vontade do chefe do Poder Executivo. Mas fora isso, senhores e senhoras deputados, nós apresentamos uma emenda substitutiva que foram sugeridas várias alterações ao projeto de lei complementar 007/2017 para aperfeiçoá-lo, no sentido de deixá-lo mais democrático, no sentido de colocá-lo em consonância com as recomendações do Ministério da Fazenda, a quem coube assumir a função do regime previdenciário, das normas gerais do regime previdenciário, para que ele não saia desatualizado da forma como já vem em outros estados. E o que vem se pedir agora é tão somente para que esse projeto não seja votado em regime de urgência, para que esse projeto possa tramitar nas comissões. Afinal de contas, se é um projeto tão bom, qual é o medo de discutir com os servidores estaduais? Qual é o medo dele tramitar normalmente na Comissão de Constituição e Justiça? Qual é o medo dele tramitar normalmente na Comissão de Administração Pública e Seguridade Social dessa casa? E aí, senhoras e senhores, um projeto que chegou a essa casa na sua forma original, retirando todos os representantes dos servidores, e que se não fosse a oposição nessa casa realizar as audiências públicas, o governo teve que engolir, deputada Graça Paz, para botar de volta os servidores. Mas o que fez? Embora tenha acolhido essa parte da nossa emenda, deixou aquela situação anômala do Conselho Fiscal, onde o Conselho Fiscal não terá independência para fiscalizar os atos do Instituto de Previdência. Então é melhor você apresentar uma emenda e acabar com o Conselho Fiscal, uma vez que, segundo o parágrafo 7º do artigo 7º, tratava exatamente da necessidade do Conselho Fiscal apresentar relatório ou parecer, mas desde que tenha prévia aprovação do órgão fiscalizado, que é o Conselho Administrativo. Por outro lado, deputada Graça Paz, um Instituto de Previdência que vai servir ao longo de vários anos para cuidar do pagamento das pensões e aposentadorias, você criar 63 cargos em comissão só para nomear aliados políticos do governador do estado? Por que o governador tem tanto receio de concurso público? Se você pegar o programa de governo dele, quando ele quis e de certa forma iludir os maranhenses, ele disse que no governo dele o que ia predominar era o concurso público. Está aqui a prova que ele teria, na prática, de realizar um concurso público para preencher essas vagas. Apresentamos uma emenda, separando os cargos de chefia, ainda fizemos isso, 11 cargos, mas que todos os outros 52 cargos sejam preenchidos através de concurso público. Afinal de contas, chegou uma mensagem a essa casa e será apreciada um pedido para a realização de um concurso público para a EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Mas lá o que foi que aconteceu? Houve um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, falando que aquelas pessoas só poderiam ingressar na EMAP através de concurso público. É o que está na Constituição. E aí a pergunta, o governador não cumpre a Constituição? O governador não tem. Qual é o medo que o governador tem de submeter esses cargos à realização de um concurso público? O que vai acontecer é que, se houverem essas pessoas para o Instituto de Previdência, que deve ser um instituto técnico, que por natureza tem um caráter atuarial, que é fazer a projeção do pagamento das pensões e aposentadorias para os próximos anos, se não tiver as pessoas
capacitada, se não tiver as pessoas que tenham estabilidade para poder emitir suas opiniões. Ora, senhoras e senhores deputados, o governador já retirou no projeto original a participação dos servidores de todos os poderes. Por quê? Porque ele não admite ser contrariado. Essa que é a verdade. Qualquer um que ouse falar a verdade para o governador do Estado, se for cargo em comissão, ele exonera. E se for efetivo, ele dá um chá de gelo. Então, o que acontece, deputada Graça Paz, é que o governador quer esses 63 cargos em comissão, assim como ele queria um conselho administrativo sem representante do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos militares. Por quê? Para ele dizer o que tem que fazer e a pessoa fazer da forma como ele disser. Porque se nós aprovarmos esses cargos em comissão, deputada Graça Paz, o que vai acontecer é que quem não rezar na cartilha do governador será exonerado. E é por isso que ele tem medo de concurso público. Você me concede uma parte, porque o servidor deputado? efetivo ganha estabilidade. Então, esse é o regime da ditadura que foi implantado no Maranhão. Concedo uma parte à deputada Graça Paz. Deputado Braide, é compreensível a sua preocupação. Mas o que me causa estranheza é que tudo que este governo debatia de governos passados, tudo que era contra, tudo que criticava, está fazendo muito pior. Quando se pensa e se lembra que até um livro aqui foi escrito pelo governador em parceria com o deputado lá do Rio de Janeiro, Badida Mus, onde eles, os dois, condenavam as medidas provisórias. Achavam que as discussões tinham que ser feitas nas casas legislativas, em particular aqui no nosso Maranhão, para que as matérias pudessem ser aprovadas. O governo também atual criticou muito a admissão de funcionários no Estado que não fossem através de concurso. E hoje está fazendo isso. Fica um temor. Quem é que está orientando o governador Flávio Dino, que pensava tudo diferente e que, de repente, passa a fazer aquilo que ele condenava? É um temor, é uma temeridade, porque coisas piores poderão vir. Essa orientação que ele está tendo, que só Deus sabe de quem, e que Deus tenha pena dos maranhenses, e que coloque na cabeça desta pessoa que orienta o governo, para que pense no maranhense, pense no nosso Estado, pense no nosso povo que está sofrendo com obras mal feitas. A vergonha que está passando o nosso Estado, inclusive a nossa querida ilha, saindo nos jornais, espalhadas aqui pelos blogs, na internet, a pior cidade para se viver. Quando se tem um governador e um prefeito que são aliados e que poderiam deixar, pelo menos, esta ilha querida, a nossa capital, que é o retrato do nosso Estado, poderiam deixar de uma forma bem diferente uma ilha, uma cidade, uma capital boa de se viver. É lamentável. Agradeço, deputada Graça Paz, peço que seja incorporado o seu pronunciamento ao meu discurso e lembrar, deputada Graça Paz, que nesse ponto nós não podemos reclamar, porque a parceria do governo do Estado e da Prefeitura está indo de vento em popa, principalmente no programa Mais Impostos. É o governo aprovando o aumento de ICMS e o prefeito aprovando o aumento de IPTU. Então, nesse ponto, eles estão fazendo uma parceria só que para o pior do povo da nossa capital. Essa que é a parceria que, de fato, está acontecendo. Mas, voltando ao tema,
da questão do IPREV, eu lamento, deputado Adriano, que um governador que antes de ser candidato pregava um programa que andava pelo Maranhão chamado Diálogos pelo Maranhão. E a única coisa que não acontece com os projetos do Executivo aqui é diálogo. Primeiro porque, como bem lembrado pela deputada Graça Paz, somente este ano nós já tivemos mais edições de medidas provisórias do que projetos de leis encaminhados a essa casa. Então, cadê o diálogo para discutir essas matérias? Se na hora que você edita a medida provisória, ela já tem força de lei, já está valendo, não passa nas comissões temáticas dessa casa e já vai para a votação. Segundo, porque os temas de maior importância nessa casa não foram discutidos como deveriam ser discutidos. E aqui Vossa Excelência me faz lembrar uma coisa... Deputado Braide, conclua, por gentileza. Já concluo, deputado Otelino. O governador mandou a essa casa um projeto de lei que não tinha, que criava um conselho universitário sem os estudantes, onde os professores eram indicados diretamente por eles. Aí ele manda agora um conselho do IPREV, deputada Nina, sem o representante dos poderes, ele retirou. Que medo é esse de discutir, de dialogar que o governador tem? Ele, ao invés de prever a realização de concurso público, ele prevê a criação de 63 cargos em comissão. Não era ele que defendia antes da campanha a realização de concurso público? Para onde foi a memória dele? Para onde foi a vontade que ele tinha de realizar concurso público? Não, agora ele vai nomear, certamente, deputado Max, um dos requisitos para a nomeação desse cargo será apresentar ficha de filiação do partido do governador. Se não apresentar, certamente não será nomeado. Portanto, senhores e senhoras deputados, o que eu prego é a maior discussão, que esse projeto tramite normalmente nas comissões e, por isso, peço e encaminho a votação contrária a esse requerimento de urgência. Senhor presidente, peço a atenção de Vossa Excelência e já solicito que seja feita a votação nominal do requerimento de urgência.